Ah, vamos lá. Sim, eu posso começar. Eu só gostaria de dizer de novo que somos eu e Duda, somos cofundadores da nossa comunidade, mas eu acho que a maioria de vocês já conhecem a nós de alguma maneira. Eu, por exemplo, estou em contato com muitas pessoas. Não sei se vale a pena contar muito sobre nós mesmos, que vocês sabem que nós trabalhamos na área de pesquisa, eu faço pesquisa qualitativa, a Duda faz pesquisa qualitativa e quantitativa também, eu trabalho dentro do Brasil, na América Latina, fora da América Latina também, é isso. E o que também, eu gostaria de agradecer a todos vocês por participação. E também, gente, e se em algum momento vocês tiverem alguma, não sei, sugestão sobre a nossa comunidade, alguma ideia, pode ser reclamação também, ou por que não? Vocês podem reclamar também. Fiquem à vontade para nós escrever sobre isso, para nós contar sobre isso e sobre este webinar também, porque este tipo de informações nos ajuda a melhorar a nossa comunidade, compreender o que seria melhor fazer, o que seria melhor não fazer, mudar algumas coisas, etc. É, acho que tudo para o início. É Ok, Duda? obrigada, Uhum. Ju. Também vou ser breve, acho que a maioria de vocês já nos conhecem. Para esse segundo webinar, na verdade, o Bruno que nos procurou, então a gente tem esse espaço também para agradecer o Bruno por essa oportunidade. É, gente, como a Júlia falou, é uma comunidade colaborativa. Então, para próximos encontros, para próximos webinars, se vocês tiverem sugestões, temas que vocês quiserem que a gente aborde, enfim, aqui nesse webinar a gente também vai ter um espaço, no final para a gente trocar ideias. Então, o Bruno ele vai fazer uma apresentação e no final a gente vai ter um espaço aí de uns 15 minutos para a gente também trocar. Espero que vocês gostem. A gente está fazendo tudo isso com muito carinho, e atenção. E é isso. Obrigada. Bruno, agora é com você. Desculpe, eu vou desligar a câmera e o áudio Uhum. Sim, para sim. que seja mais Vamos. confortável. Tudo bom, gente? Prazer. Obrigado, Júlia. Obrigado, Duda, pelo espaço. Eu procurei o grupo e a Júlia e a Duda exatamente porque é um tópico novo que a gente está introduzindo, né, nesse nosso nicho. Eu sou pesquisador de mercado, tenho algumas experiências na parte de pesquisa, mas também na parte de design. Eu vou me apresentar um pouquinho depois. Mas a ideia era trazer esse tópico para a gente discutir entre colegas, né? A gente está vendo que a IA está começando a se aproximar muito do nosso processo de pesquisa, e a ideia é trazer esse tópico para a gente discutir e mostrar, principalmente na prática, uma ferramenta que hoje a gente é parceiro aqui na América Latina, que está dando oportunidade para a gente testar isso, não esperando o desenvolvimento nos Estados Unidos, na Europa, mas trazendo isso para a América Latina e colocando em prática. Então, a ideia foi, né, vamos trazer isso para a gente discutir, vamos trazer um conteúdo para a gente discutir, mas também mostrar na prática, para ficar, sair um pouco da teoria e também mostrar na prática o que está sendo feito. Tá? Eu vou compartilhar uma tela, e aí a ideia era mostrar para vocês e começar com um conceito que a gente está chamando de consumidores sintéticos, tem outras pessoas que estão chamando de personas sintéticas, tem algumas diferenças entre esses conceitos. E, e a ideia é que a gente consiga utilizar essa ferramenta em seus casos de uso para trazer assim, insights que são verdadeiros, que são reais, que a gente pode utilizar na nossa estratégia, ou para um cliente, ou que a gente consiga introduzir isso no nosso processo de pesquisa. Então, me introduzindo um pouquinho aqui, eu sou pesquisador, designer, design de serviço, tenho especialidade em comportamento de consumo, pesquisa de mercado, mais de 15 anos aí no mercado, sócio fundador da Casa.
caso é uma consultoria estratégica que une muita parte de centralidade no usuário, depois desenvolvimento de estratégia, depois implementação. Há uns 2 anos atrás, com com a possibilidade de ferramentas de IA, eu fundei a Desk. A Desk é uma ferramenta de pesquisa de dados secundários, pesquisa Desk, Desk Research, que faz relatórios em 2 minutos, e a ideia é que seja por assinatura. Então, foi mais. É um projeto que vem testando também essa abordagem de ferramentas de IA, de inteligência artificial, junto com o nosso processo de pesquisa e com dados secundários. E hoje a gente é parceiro aqui na América Latina da Synthetic Users, que é uma plataforma de usuários sintéticos e que eu quero mostrar para vocês depois de uma forma um pouco mais aprofundada como é que funciona. Mas é um dos players que hoje tem ganhado força no mercado, dando essa oportunidade da gente entender o consumidor pela ótica dos dados sintéticos. Tá? Aqui um pouco de empresas que eu já fiz projetos ou que eu já trabalhei. Então, tive experiência no Grupo Boticário, sendo gerente de Consumer Insights lá. Também tive experiência no Itaú, sendo designer de serviços. Fiz projetos em consultoria para Claro, Santander, Sul América. Um pouco de nível acadêmico, né? Então, especialidade na IE Business School, com foco em pesquisa de mercado. Formado na SPM, mas também com relacionamento acadêmico com a Nielsen e com a Kantar também. Bom, vamos para o que interessa. Aqui eu queria entender se vocês já ouviram falar de usuários sintéticos. Podem escrever aí no chat, não sei se eu estou vendo aqui o chat, mas podem escrever se vocês já ouviram. Bom, o joinha já funciona para mim, então, legal. Fátima, Maíra, alguns já ouviram falar, legal. E eu queria trazer para vocês uma dinâmica para a gente entender um pouco do output que a gente consegue com usuários sintéticos, com o grau de proximidade que a gente tem das falas reais e das falas de usuários sintéticos. Então, eu vou apresentar para vocês alguns coaches que antes de vir para cá eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas com essa mesma entendimento, se ouviram falar de usuários sintéticos ou não. E eu trouxe alguns coaches, algumas falas para a gente entender se são falas de pessoas reais ou se são falas de pessoas sintéticas. E aí eu quero que vocês escrevam a cada uma dessas falas se vocês acham que é real ou sintético, tá bom? Então a primeira foi um coach do João Pedro, 34 anos, de Campinas. Ele é head de Data Science de uma empresa de e-commerce. E ele fala, a ideia, pelo que entendi, é que a gente usaria esses perfis falsos, mas muito bem construídos, com dados, para simular comportamento, testar a funcionalidade de um produto, ou até mesmo prever como o mercado reagiria a algo novo, sem precisar de um usuário real ali na hora. O que vocês acham? Essa é uma fala de uma pessoa real ou é uma fala de uma pessoa sintética? Maria Eduarda acha que é real. Podem colocar no chat. Parece real do Vitor Faro, legal. Sintética, Mariana diz que é sintética, Sheila também. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem uma maioria. Marisa não sabe, legal também. A dúvida também é algo interessante. Sintética. Então a gente tem 50-50. Essa fala é de um usuário sintético, tá? Então essa fala a gente consegue extrair a partir de uma entrevista em profundidade com um usuário sintético e vou mostrar para vocês como que funciona depois. Tá? Essa aqui é do Rafael, tem 42 anos, ele é Digital Officer de um banco e ele fala assim, minha primeira reação foi pensar como é que você cria algo artificial baseado em dados reais? Me parece um paradoxo. Para você, essa fala é real ou essa fala é sintética? Marisa acha que é real. Real. Parece real. Legal. Duda também acha real. Acho que aqui temos um consenso que é real, né?
Então, essa é uma fala também sintética, tá? Então, é uma fala de um usuário sintético que simula o Rafael de 42 anos de São Paulo. Vamos para a última, para a gente entender um pouquinho sobre essa diferença ou não, essa ambiguidade que a gente tem de falas reais e sintéticas. A Ana Beatriz, founder e CEO de uma health tech, que tem já uma experiência com AI. Vamos ver. Olha, usuários sintéticos é um tópico que eu tenho acompanhado de perto, especialmente com minha experiência em health tech e IA. Para nós, o desenvolvimento de produtos é uma ferramenta super interessante. Então, aqui ela já está um pouco mais de entendimento sobre o assunto. Vocês acham que é um relato real ou um relato sintético? Duda acha que é sintético, a Mariana acha que é real, Fátima acha que é real, Vitória é real, Vitor diz que parece real, Beatriz real. Eu fiz uma pegadinha aqui porque todos esses coaches eles são de usuários sintéticos. Era uma brincadeira, enfim, mas para a gente entender um pouco do como se aproxima esses dados de uma realidade e de algo que está muito próximo do que a gente que vai a campo, que faz pesquisa qualitativa, consegue coletar e consegue extrair das nossas transcrições das entrevistas. Então, é algo que, primeiramente, eu fui muito cético, mas me impressionou por ter essa proximidade, por ter esse grau de profundidade e também um grau de precisão do que a gente imaginaria que as pessoas, como a Ana Beatriz, uma founder, pudesse se referir a usuários sintéticos, mesmo ela não existindo. Então, o que a gente vai falar sobre hoje? Queria que vocês levassem pelo menos 3 pontos como aprendizados principais, que é o primeiro, a gente está vivenciando uma nova era na pesquisa de mercado, e isso está acontecendo muito com essa invasão de ferramentas de IA que estão nos trazendo tanto uma questão de agilidade no processo, de eficiência, mas também esse universo sintético de informações que ou trazem e nos fornecem dados que a gente não conseguiria numa coleta que a gente agora está chamando de orgânica, mas também nos oferecem possibilidades de extrapolar o campo, né? De o campo ser algo não que não expira, que ele está sempre contínuo. Então a gente está chamando de pesquisa 3.0, mas que a gente sim está vivenciando uma nova era com a inteligência artificial que nos fornece a possibilidade de estar com um grande número de volume de dados, gerando insight, gerando entendimento sobre consumo. O segundo ponto que eu quero deixar como aprendizado aqui para a gente pensar é os usuários sintéticos eles são feitos de dados que são reais, né? Então, eles são desenvolvidos a partir de dados reais que são coletados a partir de uma enormidade de fontes de informação, seja fontes públicas ou fontes que a gente chama de proprietárias, mas eles são dados reais que nos ajudam a sintetizar usuários, sintetizar pessoas. E o terceiro ponto é que, no momento em que eu tenho a possibilidade de sintetizar pessoas, usuários, consumidores, eu consigo ter grande amostragem, então eu consigo ter escala. E aí a diferença ou a linha que a gente tinha, que era bem definida entre qualitativo e quantitativo, ela começa a ficar um pouco menos nítida. E a gente tem uma possibilidade de ganhar escala, mesmo tendo a profundidade de uma abordagem qualitativa. Então, são esses 3 pontos que a gente vai agora entrar em mais profundidade e que eu queria deixar como os 3 pontos principais de aprendizado que a gente vai discutir hoje. Então, pesquisa 3.0, como que a gente entende a evolução da pesquisa, né? Então, pesquisa 1.0 é o que a gente viveu, né? Acho que a maioria da gente viveu aquela pesquisa
mais analógica, descritiva, mais tradicional, que era dominada por métodos estatísticos, quando quantitativa, clássicos, se baseando em amostras que não eram tão grandes assim, porque a gente não tinha tanta escala que nem a internet, enfim, para conseguir ter um número, a gente tinha que ir na casa das pessoas, tinha que ir a interpelar as pessoas na rua, né, com a prancheta, então era uma pesquisa que devorava mais, tinha mais tempo de análise, tinha mais tempo de documentação, né, de decupagem, e tinha baixa adaptabilidade. Então, se a gente, no meio do campo, tivesse uma nova pergunta, uma nova questão, era mais difícil da gente adaptar o roteiro e como é que faria com as perguntas e com as respostas anteriores. Era algo menos adaptável, menos integração estratégica, né? E também eram tempos onde o go-to-market era muito mais demorado também, então era algo mais com o seu, né, com o seu tempo. O que a gente fala de pesquisa 2.0, o que a gente estava vivendo até 2 anos atrás, 3 anos atrás, que era a pesquisa digital, interativa, com a possibilidade de um volume de dados bastante extenso, né, com big data, social listening, né, tinha a questão dos feedbacks instantâneos, então a gente tinha um volume de dados que as empresas começaram a coletar de uma forma mais pungente, mas tinham dificuldade em interpretar da mesma forma, né, de uma forma eficiente. Então a gente tinha, lembra aqueles relatos de atendimento, a gente tinha o social listening, né, o data mining, então todo era um grande volume de dados que a gente tinha muita dificuldade de conseguir extrair insights relevantes num tempo rápido, né? Era algo mais demorado, era algo mais processual. E agora o que a gente está chamando de 3.0 é uma evolução da pesquisa que, com a inteligência artificial, a gente consegue, com esse volume de dados, gerar produtividade, gerar insights e processar esses volumes em tempo real, praticamente. Então, a gente pega todo o processo, o acúmulo de dados da onda 2.0 e agora a gente está conseguindo gerar valor desses dados, né? De uma forma super rápida, com machine learning, com análise preditiva. Então, a gente está conseguindo, naquele volume, gerar informações e gerar insights quase em tempo real. E aí, queria trazer alguns dados que eu acho que é super relevante para a gente entender como que, em outros mercados, esse processo está acelerado, né? Então, no último relatório do Qualtrics, que entrevistou mais de 3.000 pesquisadores que atuam no nosso nicho, 69% deles já usaram respostas sintéticas em pesquisas no último ano. Ou seja, 2024 para cá, quase 70% já usou algum tipo de respostas sintéticas nas suas pesquisas. 71% dos pesquisadores prevêem que dados sintéticos vão participar como 50% dos dados de coleta em até 3 anos. Ou seja, nossos colegas na Europa, principalmente nos Estados Unidos, já estão vendo os dados sintéticos tomarem conta de pelo menos 50% da nossa coleta em até 3 anos. E a maioria, 83%, esperam ampliar o investimento em IA para aprimorar os resultados das suas pesquisas. E aqui a gente está falando de aprimorar os resultados em ganho de eficiência, em ganho de velocidade, mas também, por que não, em ganho de profundidade e de escala, né? E aí, com esse investimento em inteligência artificial, eu peguei um slide aqui da Day School, que traz, do Samuel Shepp, que ele traz como que a IA pode nos ajudar em âmbito geral e quais são os seus papéis em âmbitos de pesquisa e em âmbito de inovação, né? Porque a gente está muito alinhado com inovação, né? A gente
traz insumos para que a inovação seja realizada. E aí ele traz pelo menos 5 principais papéis que a IA hoje está desenvolvendo, está desempenhando. Um primeiro é o que a gente já vê desde, acho que 2 anos, 3 anos atrás, que é processamento de dados, né? Ela atua como analista, então ela processa dados, gera insights, o Deep Research, algumas funcionalidades do ChatGPT. O ChatGPT em si, ele é um analista, né? Ele começa com analista, analisa dados secundários e nos traz esses dados através de insights, né? Hoje algumas ferramentas como Julius.ai, né, que ele é um analista de dados quantitativos, então praticamente o SPSS, não sei se alguém já trabalhou com isso, mas ele faz exatamente o que a ferramenta faz com uma interface conversacional. Então, esse IA analista ele é muito bem resolvido, já está há um tempo no mercado. O notebook LLM, ele é isso, né? Ele é um analista que nos organiza esses dados e mostra esses dados para a gente gerar insights a partir deles. Depois, tem a IA como usuário, então ela se transforma, ela simula, ela se veste de usuário para a gente poder ampliar nossas perspectivas e aumentar a nossa compreensão de quem a gente está fazendo algum serviço, está desenvolvendo algum produto, alguma funcionalidade, né? Ou até mesmo alguma marca, alguma comunicação. Então, aqui a IA sendo o usuário para a gente poder ter feedback, ter troca, sem aquela pessoa real estar ali, né? De novo, com dados secundários, com dados que são reais, mas a IA torna isso possível, se passando como usuários. O terceiro papel é a IA como parceiro criativo. E aqui acho que está bem desenvolvido também, né? A gente para fazer textos, para a gente fazer PPTs, para a gente fazer alguma correção de algum tipo de ideia, para a gente fazer planejamento, a gente já está recorrendo a modelos de linguagem, a IA, para a gente gerar inspiração de ideias, desenvolver de forma criativa, né? Então, o Nano Banana, o Vue 3, né? O Gemini 3 agora integrando isso num case, né? Num workspace. Já está trazendo isso para a gente de uma forma bem interessante como também a IA como designer para materializar certos conceitos, né? Não sei quem trabalhou já como designer ou fazendo algum tipo de prototipagem antes era bem mais difícil. Tinha o Figma, tinha alguns projetos, mas a gente não conseguia gerar com tanta rapidez e prototipar e visualizar nossas ideias como a gente consegue hoje. E aí, o quinto, e que hoje é muito disseminado em termos de atuação, até como saúde mental e como parceria, como acompanhamento, que é a IA como coach, né? Hoje, um dos maiores papéis que ela representa em termos fora do âmbito de pesquisa e inovação, mas no âmbito pessoal, ela é a companhia, né? Muita gente usa ela como companhia, como troca, como proximidade, como amigo, né? E aqui tem a IA como coach orientando, dando feedback contínuo ao longo do processo. Então, são esses 5 papéis que a gente tem que entender como integrar no nosso processo de pesquisa, né? Então, a gente já vê alguns exemplos, mas isso aqui vai começar a proliferar a partir que a gente vai ter os agentes de IA sendo tendo esses papéis, né, de específicos e depois uma outra onda, esses agentes já se consolidando em grandes organizações, né? O segundo ponto é que usuários sintéticos são feitos, são desenvolvidos com dados reais. Mas a gente tem que entender o que são usuários sintéticos, né? Como que hoje a gente não tem uma definição clara, não existe uma instituição que definiu. E essa aqui é uma definição que eu trouxe de algumas fontes para a gente entender, né? O que eu chamo de usuários sintéticos é sintetizar dados demográficos, psicográficos e comportamentos reais, gerada essa sintetização por algoritmos de AI e Machine Learning. É uma simulação, mas com grau alto de fidelidade de um segmento específico de pessoas, descrevendo seus interesses, aversões, pensamentos, preferências, necessidades e desafios.
Aqui a gente tem algumas diferenças, né? A persona sintética, ela sim, ela vai representar um segmento e ela vai, de certa forma, tendo essa representatividade, conseguir nos dar amplitude, profundidade a partir de tal segmento. Usuários sintéticos são indivíduos criados a partir desse grupo de dados demográficos, comportamentais, psicográficos semelhantes. A partir desse segmento, eu consigo desenvolver indivíduos usuários sintéticos. Então, tem uma pequena diferença. Uma é, é a consolidação do segmento, outra é a partir do segmento, as suas variáveis é, individuais, né, como a gente descreve. Aqui, não sei se vocês viram no início do ano, que não cabe a gente avaliar a pessoa, mas entender o que ele disse, e eu acho que é bem interessante. Então, no início do ano, o Elon Musk trouxe uma notícia que foi no mínimo, interessante para a gente entender como que é a fome, o apetite dos modelos de linguagem enquanto treinamento, enquanto consumo de dados, né? E o que ele trouxe é que, naquele momento, era fevereiro, se eu não me engano, todos os dados orgânicos que foram criados por nós, compartilhados na web, seja por interação, seja por criação, seja por consumo, já foram mapeados, treinados, catalogados por modelos de linguagem. Modelos de linguagem, ChatGPT, Gemini, o Grok, o Claude. Então, a gente já tinha, em fevereiro de 2025, todos os dados orgânicos já consumidos, exauridos, treinados. É com esse volume de dados que a gente consegue replicar comportamento real, porque são dados que a gente publicou, interagiu, né, documentou na web, sem perder a profundidade. Então, aqui a grande premissa do, do conceito de usuários sintéticos é usar esse volume de dados e sintetizar isso em pessoas. Tá? E aí imagina que a gente está com praticamente 70, 75% da população mundial diariamente utilizando a internet. Ou seja, compartilhando opiniões, experiências, desejos, dores, consumindo os vídeos, fazendo vídeos, participando de grupos, interagindo com as próprias LLMs a partir dos seus chats conversacionais. Isso tudo são interações e informações que são retroalimentadas e também treinadas. Então, é um volume imenso de informação que a gente tem de uma grande parcela da população. E com isso a gente sim é capaz de sintetizar o que a gente chama de realidade, né, de pelo menos 75% da população mundial. É, e, e com essa premissa que a gente tem dados comportamentais, psicográficos, demográficos, de interação, de intenção, de busca, de consumo das pessoas, por que não usar esses dados para a gente entender se um modelo de linguagem pode replicar o comportamento humano? Então, a gente tem um estudo que tomou isso como premissa e testou o ChatGPT na época, não sei se era o 2 ou 3, eu acho, mas era ainda uma versão que não era a que a gente tem hoje, tão desenvolvida, e e eles conseguiram, os pesquisadores, identificar que sim, participantes sintéticos ou usuários sintéticos sintetizados, com perdão da redundância, a partir do ChatGPT, consegue reproduzir comportamentos humanos. Né? Então, e aí tem um outro que acho que foi o grande estudo que nos revelou o quanto é interessante, quanto o aumento da possibilidade que a gente consegue trazer, que foi o estudo de Princeton, que criou o Centauro, não sei se você lembra, que é um modelo de linguagem
onde eles conseguiam, primeiro, fizeram o que a gente chama de fine tuning. Então, eles pegaram um grande volume de dados de tomada de decisão, então, de processos cognitivos humanos, e incluíram em um modelo que era o Llama, do Meta, e eles conseguiram prever, de acordo com algum teste ou alguma questão levantada, qual seria o comportamento humano. E eles foram além disso, a partir do mapeamento das pessoas que estavam sendo testadas a partir daquelas questões, daqueles testes, eles mapearam é, as ativações neurais e a partir desse mapeamento eles também conseguiram introduzir no modelo de linguagem que, caso tenha algum estímulo neural desta espécie, existe um comportamento e esse modelo de linguagem conseguiu ter uma acurácia bastante grande. Então, a gente já consegue ter modelos de linguagem capazes de replicar o nosso comportamento humano e até mesmo replicar como que a gente iria responder a partir de algum estímulo, de alguma decisão que a gente for tomar. Tá aí. Depois eu passo para vocês os links para vocês darem uma olhada. Então, é algo que a gente está no início, mas os resultados são bastante impactantes para a gente que sempre lidou com pessoas para entender o seu comportamento. Hoje a gente tem uma alternativa para continuar entendendo o comportamento humano. E o terceiro ponto aqui, gente, é que a partir do momento que a gente tem a possibilidade de entender o comportamento humano em escala, com volume e com acurácia, né, e com precisão, essa linha entre qualitativo e quantitativo, ela fica não tão aparente assim. Hoje a gente tem um processo que eu estou chamando aqui de orgânico, né? Mas é o nosso processo tradicional de pesquisa em que a gente tem as etapas muito bem definidas e elas são dependentes das outras, né? Então tem o recrutamento, que é primordial para mim conseguir ter uma coleta, um campo decente, e com isso eu tenho análise, por isso eu tenho insights, isso pode levar semanas. E a gente sabe que é um processo caro, né? É um processo que está menos lento da época da onda 1, mas ainda assim é um processo que leva mais tempo. E a gente sabe que todos os nossos clientes querem resultados em minutos, em dias, e a gente sabe que para fazer um bom resultado nesse modelo a gente não consegue tão rapidamente assim. E a gente está propondo que a gente olhe o processo de pesquisa também como alternativa que seja esse modelo híbrido, né? Que seja um modelo em que a gente consiga ter dados secundários, ter dados coletados de uma forma tradicional, seja qualitativo, seja quantitativo, mas que a gente também tenha essa possibilidade de usar usuários sintéticos para o nosso processo ganhar mais velocidade. Então, é possível hoje, a partir de um briefing, de um objetivo de pesquisa, eu ir a campo, eu recrutar desse jeito, né? Sintetizar, entrevistar em profundidade esses usuários sintéticos, analisar os dados em questão de minutos. É isso que eu quero mostrar para vocês funcionando. Então, aqui a gente está trazendo uma alternativa que é com muito menos tempo e com isso muito menos custo, eu já tenho um ponto de partida. Quantas decisões são tomadas sem informações, né? Então é aqui que a gente está proporcionando um ponto de partida, ou pelo menos tomar uma decisão com dados que orientem de forma estratégica. E aqui trazendo um case que a gente desenvolveu, uma instituição financeira, a gente tinha com eles a ideia de testar a plataforma em escala e profundidade e comparar os resultados com o que eles já tinham feito no método tradicional, com um grande instituto de pesquisa, uma pesquisa que levou, acho que, de 3 a 4 meses para ser realizada. Então, a ideia era que a gente usasse
a plataforma que eu vou mostrar para vocês para realizar tanto uma fase exploratória quanto testar conceitos. Foram 4 conceitos que foram testados numa escala global, em 6 países, em 4 perfis, ou seja, 24 perfis de consumidores. E a gente, para ter uma amostragem que fosse relevante, pelo menos 30 entrevistas em profundidade com cada um dos perfis, a gente teve uma amostra muito grande de 180 entrevistas em profundidade. E a gente conseguiu desenvolver 180 entrevistas, analisar, gerar o relatório em 2 semanas de projeto. Foram 5 dias de campo e 5 dias de análise, que a gente conseguiu validar os conceitos, e aí validar os conceitos com prós, contras, melhorias, escala Likert, se gostou, não gostou, se usaria, se não usaria, né? Então a gente teve uma avaliação também quantitativa ali, identificar barreiras e motivações em âmbito global e local, então a gente conseguia fazer esses recortes, esses cruzamentos. E aí, em 2 semanas, a gente entrega para o cliente um roadmap para ele desenvolver os produtos, os serviços, já alinhado com a necessidade de cada país, de cada perfil. Então, para eles, foi algo muito assustador, porque o resultado era muito próximo do que eles tinham desenvolvido com o método tradicional, com o estudo de pesquisa grande, mas com um tempo que nem se compara. Então, antes de mostrar para vocês, eu quero contar um pouco do que é a Synthetic Users, que é a plataforma que hoje a gente tem essa parceria aqui na América Latina. Eles já estão desde 2019 no mercado, levando em consideração a premissa básica de usar os modelos de linguagem como fonte de informação, mas fazer esse fine-tuning que eu falei para vocês, que é incluir mais informações, incluir mais é, organizações dessas informações para extrair um resultado mais próximo da realidade. Então, a plataforma ela funciona como, como um portfólio de métodos de pesquisa. Então, eu tenho pesquisa exploratória, eu tenho pesquisa etnográfica, eu tenho conceito, teste de conceitos múltiplos. Eu posso fazer o meu roteiro de pesquisa personalizado e incluir na plataforma para que seja gerado e conduzido as entrevistas, ou eu posso simplesmente contar com um assistente de pesquisa que vai conduzir esse processo de uma forma mais rápida. E então é para a gente do nosso nicho, com a nossa experiência, que a ferramenta foi moldada. Tá? O que está por trás da ferramenta? E acho que isso é um ponto importantíssimo para a gente entender e para dividir um pouco as soluções que a gente tem hoje no mercado. Né? Existem soluções que têm uma conexão entre uma base de dados com um modelo de linguagem, um chat GPT, e esse chat GPT consegue, com uma interface conversacional, extrair uma persona a partir daquela base de dados. Né? Aqui a gente está com um outro tipo de ferramenta, um outro tipo de sofisticação, que primeiramente, a gente tem agentes de IA, que são esses balãozinhos brancos, que cada um com o seu respectivo papel. Então, lembra dos papéis da IA, que a gente tem eles praticamente todos reunidos. Né? Então, eu tenho um agente de IA que vai entender o briefing, desenvolver a pesquisa, o plano de pesquisa, desenvolver roteiro, amostragem. Eu tenho outro que vai sintetizar essa amostragem, vai escolher, vai definir o screener, os tópicos, as variáveis demográficas, as variáveis comportamentais. Eu tenho outro que vai conduzir as entrevistas, eu tenho outro que vai supervisionar essas entrevistas que acontecem de forma simultânea. Eu tenho uma especialista qual, uma especialista quant. Então, aqui é praticamente uma estrutura inteira de pesquisa que está por trás de um input para gerar um output. Né? Um outro ponto relevante é que a Synthetic Users ela é agnóstica perante a modelos de linguagem. Então, a gente sabe que hoje modelos de linguagem têm seus viés culturais. Né? Não sei se vocês viram o último estudo que teve da Harvard,
onde eles avaliaram o perfil cultural do ChatGPT. Ele está muito próximo ali da Alemanha, da Inglaterra, né, dos países nórdicos. Então, ele tem um viés cultural que está no seu código, está na fonte de informação que eles utilizam. Aqui a gente é agnóstico, ou seja, a gente trabalha com ChatGPT, com Claude, com Mistral, com Llama, com Gemini, com Hermé, que são os mais sofisticados hoje, mas que também nos trazem a possibilidade de ter diversidade nessa fonte de informação, que a gente não caia nesse perfil, nesse viés cultural que a gente sabe que os modelos de linguagem têm. Existe uma outra possibilidade que é super interessante, que é a funcionalidade do RAG, que é a possibilidade de, com pesquisa desk, dados secundários, relatórios anteriores, dados nacionais, a possibilidade de incluir esses dados e enriquecer esses usuários sintéticos. Então, imagina que a gente está lidando com um setor que ele é muito específico. Então, eu preciso ter um tipo de contexto, né? Dados que me deem contexto, que me deem um conhecimento anterior. Eu consigo incluir esse contexto, consigo incluir essas informações para que eu gere usuários sintéticos que interajam, que me deem insights mais próximos da realidade. E uma outra funcionalidadezinha que está aqui num balãozinho, acho que é o segundo ali da coluna da esquerda, cada um dos usuários sintéticos tem um perfil de personalidade único. Então, a gente usa o framework dos Big Five, o Ocean, que é um framework de identificação de traços de personalidade, e a partir desse framework, a partir dessa camada proprietária que a gente desenvolveu, a gente consegue desenhar e desenvolver usuários sintéticos, cada um com a sua personalidade própria. Então, se eu tenho usuários sintéticos com perfil demográfico, comportamental semelhantes, as minhas respostas não serão as mesmas, porque eu tenho personalidades distintas. Né? Então, isso é muito interessante, porque a gente vai introduzindo, além de uma resposta funcional, que a gente teria nas maiorias das soluções que entregam personas sintéticas, eu tenho respostas emocionais, eu tiro o viés confirmatório também dos modelos de linguagem que sabem tudo, que respondem tudo, que são super inteligentes, e aqui eu trago esses vieses emocionais para algo mais próximo da nossa realidade. Né? Então, aqui um pouquinho da nossa funcionalidade de Shuffle, né? Então, a partir da audiência que eu quero entender e o objetivo de pesquisa, a gente tem a funcionalidade de que escolhe qual desses modelos de linguagem a gente quer utilizar. Aqui nos dá uma maior diversidade em termos de conteúdo, em termos de atualização, em termos de sofisticação, mas também maior diversidade em termos de mitigar vieses que a gente sabe que os códigos, que os modelos de linguagem têm. E o grande ponto é, tá, mas o quanto isso representa a realidade, né? Então, hoje a gente parte de um baseline de 85% de paridade e precisão dos resultados que a gente hoje tem dos usuários sintéticos em relação a uma amostra real. Como que a gente avalia isso? A gente tem mensalmente estudos com 1.000 pessoas reais, 1.000 usuários sintéticos, em que a gente desenvolve o roteiro e compara a transcrição dessas entrevistas em profundidade em quatro principais pontos. Primeiro ponto, o tema ele é encarado e entendido da mesma forma por um usuário sintético que uma pessoa real? Qual que é a profundidade, qual que é a abrangência desse tema? E principalmente, qual que é o alinhamento qualitativo? Então, será que o usuário sintético está se expressando da mesma forma que uma pessoa real se expressa, usando as mesmas gírias, usando os mesmos trejeitos regionais? E qual o grau de profundidade? É, seria eu tenho diferença entre uma pessoa que mora na Vila Madalena, em São Paulo, ou no bairro de Alto Pinheiros, em São Paulo? E a gente consegue chegar nessas profundidades. Tá? Aqui, quanto maior a pegada digital, ou seja, quanto maior informação eu tenho daquele nicho, daquela amostragem divulgada, publicada na web, maior a minha possibilidade de ter precisão e fidelidade do que uma pessoa real falaria, um usuário sintético falaria. Então, a gente de 85, tendo uma maior pegada digital, a gente consegue chegar até 92%. Tá? Então, finalizando aqui,
eu quero mostrar para vocês como que a plataforma funciona. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar a plataforma funcionando. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Bom, estamos. bom, legal. Aqui seria a home, então o workspace da plataforma. É, tem aqui os produtos que eu mencionei. Ela é uma plataforma que tem produtos de pesquisa para a gente utilizar. Esse é o produto que foi recém-lançado, que é o Prisma. Então, a partir de uma audiência, a própria plataforma nos traz a possibilidade de entender audiências adjacentes. Então, eu quero entender pesquisadores do Brasil, como eles estão identificando o uso de inteligência artificial. Posso entender, além de pesquisadores, outras audiências análogas aí. Tá? A gente vai testar esse produto aqui, que é o ResearchGo, que é o nosso assistente de pesquisa, e ele, a partir das perguntas, ele vai nos trazer, vai completar esses dois campos aqui, que são os dois campos principais, que é qual que é a audiência que eu quero entender e qual que é o objetivo de pesquisa que eu quero entender. Então, como a gente está falando do nosso nicho aqui, vamos entender como pesquisadores, dores de mercado brasileiros, de enfim, 25 a 65 anos, com experiência de, vamos colocar, pelo menos 5 anos de mercado, de todas as regiões do Brasil. E aqui eu quero entender como esses pesquisadores estão observando o avanço da inteligência artificial no processo de pesquisa. Quais os receios e oportunidades? Claro, gente, aqui algo bem simples para a gente ter. E aqui eu posso colocar minha amostragem. Então, quero entender em profundidade, são alfa, são expert, quero fazer uma entrevista em profundidade somente com 15 pessoas. Não, quero ter pelo menos alguma relevância, vou fazer com 30. Quero ter uma amostragem mais parruda para poder fazer recortes, depois posso fazer com 60. Enfim, posso ter 1.000. Aqui depende do plano contratado, mas a possibilidade ela é muito grande. Vou colocar 10 só para vocês entenderem como funciona. E aqui eu estou gerando os usuários sintéticos para a gente, como se fosse o nosso momento de screener, né? Onde a gente está recrutando eles, está sintetizando eles, e a gente vai escolher qual deles a gente vai utilizar, qual deles a gente quer, talvez, regenerar, qual deles a gente gostaria de editar. E aparece sempre nesses dois principais campos de informação, né? O primeiro, campo mais demográfico, então nome, idade, a localidade, qual que é a profissão, qual que é a ocupação. E embaixo, a própria plataforma nos traz dados comportamentais, ou seja, qual que é a adoção tecnológica, né? Qual que são os métodos de pesquisa preferentes, né? Qual que é a densidade do network, né, profissional, especialidade em termos de indústria, percepção, e aqui ele já dá alguns hints, algumas dicas sobre percepção sobre a IA. Eu posso editar esses campos, eu posso incluir outros campos, né? Eu posso regenerar, posso deletar, e eu posso, a partir do screener, eu conseguir conduzir uma pesquisa, uma entrevista em profundidade com esses usuários. Então, no Brasil, vou escolher português e vou conduzir as entrevistas. Como a gente está com um assistente de pesquisa aqui, esse assistente vai conduzir as entrevistas. A partir das respostas, ele conduz a segunda pergunta e assim por diante. Tá? Então, aqui é um ponto legal para a gente começar a entender
a profundidade desses usuários sintéticos é que, primeiro, cada um deles tem o seu radar ali, a sua personalidade a partir do framework do Ocean que a gente falou. Então, por exemplo, a Larissa, por mais que ela tenha perfil demográfico comportamental parecido com a Fernanda, ela tem uma personalidade distinta da Aline também, do João Pedro também, e assim por diante, tá? Então a gente tem nesse radar possibilidades de ter respostas diferentes, né? Tanto em tamanho quanto em profundidade, quanto também o mood daquele usuário sintético no momento que a gente está desenvolvendo aquela entrevista. E aqui, vamos pegar um pouquinho menor, por exemplo, Rogério, né? Rogério já tem 60 anos, precisa de mercado sênior, adoção baixa, tecnologia. Vamos entender como é que ele está vendo é, a inteligência artificial surgindo no processo de pesquisa. Então, começa, como o senhor, na sua experiência como pesquisador sênior, tem observado o avanço de inteligência artificial no dia a dia de pesquisa de mercado de maneira geral? E aí ele fala, olha, e aí a gente tem a descrição, é a transcrição mesmo da entrevista. Então, olha, percebo que a inteligência artificial está se tornando cada vez mais presente na pesquisa de mercado, mas confesso que tenho certa resistência. Vamos entender a resistência dele. Na minha experiência, a pesquisa qualitativa com interação direta ainda tem um valor único. A IA pode agilizar os processos, a analisar dados mais rapidamente, mas sinto que ainda falta aquele toque humano, aquela sensibilidade que vem com a experiência. Na área da saúde, por exemplo, cada paciente é único. E a interpretação dos dados não pode ser apenas numérica. Eu fico receoso com a ideia de que a expertise humana pode ser substituída, sabe? É importante que haja uma validação humana no final, garantindo que os resultados sejam refletidos e façam sentido no contexto cultural e social do nosso país. Então, aqui eu já trago uma questão dele, que é o receio que a gente sabe, a gente tem, acho que a maioria daqui tem também, o receio de usar usuários sintéticos para tomar decisões, ou para entender, ou para achar que esse dado vai ser relevante para a gente entender um comportamento. É o que a gente está vendo aqui no Rogério. Tá? Vamos ver se a gente. Ah, por exemplo, aqui, todas as entrevistas foram realizadas, essas primeiras 10 perguntas elas são automáticas, e a partir disso eu posso ter perguntas de follow-up. Que eu posso perguntar aqui embaixo, seja para uma pessoa só, ou seja, para uma pessoa específica. E aí, a partir do momento que eu tenho as entrevistas prontas, eu posso gerar o report. E esse relatório é o relatório que vai nos trazer um relatório executivo dos principais achados da entrevista. Então, ele vai começar com os principais achados, e depois desses achados, ele vai trazer os coaches que mais exemplificam esses achados, ele vai trazer takeaways estratégicos, e a partir disso, ele vai entrar em profundidade em cada um desses tópicos-chave para fazer uma análise das entrevistas qualitativas. Então, em poucos minutos a gente já tem os principais insights aqui. Então, por exemplo, a IA como amplificador de eficiência e escala. Então, pesquisadores relatam ganhos reais de velocidade em transcrição, limpeza de dados, análise inicial de grande volume de dados, permitindo focar mais em interpretação estratégica. Tem uma necessidade de validação humana e explicabilidade. Então, há um consenso que resultados automatizados precisam de checkpoints humanos, eu também acho. Amostras manuais, protocolos de validação, explicações sobre como o algoritmo chegou nessas conclusões. E tem um risco de perda de nuances culturais e necessidade de adaptação local. Então, ferramentas treinadas com bases amplas frequentemente não captam expressões regionais, gírias, ironias, nem especificidades do mercado local, levando a interpretações equivocadas. Aqui eu já acho que a gente consegue chegar já nesse nível de profundidade com o Synthetic Users, talvez outras ferramentas ainda não chegaram lá. Mas para vocês terem uma ideia, o relatório ele já está pronto, e aqui a gente fez isso em poucos minutos. A gente já consegue ter um ponto de partida. E aqui a gente pode ir para campo para entender se essas hipóteses que eu gerei aqui elas são válidas mesmo. Ou eu posso ter ido a campo antes e extrapolar minha amostra para gerar mais insights.
que a gente sabe que é uma ferramenta que pode nos ajudar a dar mais velocidade e ajudar o processo que a gente hoje tem tradicional. E, gente, é aqui que eu concluo para a gente trocar um pouco, entender as perguntas de vocês, entender o que vocês acharam sobre tudo isso. Queria muito ouvir vocês e desculpa porque eu levei um pouco mais de tempo para explicar tudo. Acho que eu estou uns 10 minutinhos aí atrasado. Sem problemas, Bruno. Obrigada pela apresentação, excelente, muita coisa boa. Juliana, você queria fazer alguma pergunta? Olá, gente. Minha câmera aqui deu errado alguma coisa e minha bagunça está aqui atrás. Vocês não reparem, não. Enfim, Sem Também problema. tem a minha aqui, fica tranquilo, é parecida. não sei o que aconteceu. Enfim, boa noite para todo mundo. Eu queria tirar uma dúvida. Não sei se eu perdi essa informação ou se não ficou mesmo claro para todo mundo. De onde que a plataforma tira esses dados? Porque até onde eu estava entendendo antes de chegar aqui, os usuários sintéticos eram criados a partir de bancos de dados. E aí até uma pergunta que eu ia te fazer antes de você começar a mostrar a plataforma, que é a quantidade de dados necessária para que para eu alimentar um modelo de linguagem para que ele consiga reproduzir uma persona ou, enfim, um cliente a partir dessa quantidade de dados, que esse cliente seja capaz de me responder perguntas qualitativas. Uhum. Então, era esse entendimento que eu tinha de personas sintéticas e de consumidores sintéticos até chegar aqui. Mas aí alguma coisa aconteceu que eu não entendi de onde que a plataforma tira esses dados. Se tira da internet em geral. E se for da internet, whatever, como é que isso acontece? O princípio é esse, tá? O que a gente tem aqui de, acho que, um step mais sofisticado a gente utiliza como fonte de informação os modelos de linguagem. Então, hoje a gente está com o ChatGPT, o Gemini, o Claude, o Hermes, o Llama. Então, essas são nossas fontes de informação. Os modelos de linguagem utilizam como lista de informação. Vamos lá, o YouTube inteiro já foi mapeado, redes sociais são mapeadas, Wikipedia, fóruns, Reddit, o X, manchetes, artigos acadêmicos. Então, imagina que todos esses dados que são publicados são a fonte de informação. Parte-se daí. O que a plataforma, eu acho que esse é o grande lance e o grande diferencial dela a partir desses dados, existe o fine-tuning, existe o refinamento, que é como que eu organizo esses dados para que, primeiro, eu retire o fator super inteligente da inteligência artificial e eu tenha um output mais próximo da nossa realidade, como as pessoas falando. E outro quais são os dados proprietários que eu preciso contratar para me aproximar é, da, das nossas expressões, da nossa realidade, né? Então, a plataforma ela tem alguns birôs contratados de entendimento sobre consumo, entendimento sobre decisão, entendimento sobre valores morais, entendimento sobre cultura, entendimento sobre o mexicano, um brasileiro e um alemão, como que eles definem, como eles tomam decisão, né? Eu acho que esse um ponto importante. Tem contratado também em fontes de informação de intenção e de busca. Então, a gente está aqui falando de SEMrush, Google Trends, de todas aquelas ferramentas que nos dão informação sobre como que é a busca por algum tipo de informação, algum tipo de necessidade, né? E, obviamente, que a gente tem os próprios modelos de linguagem que, quando a gente interage, e principalmente os que são não pagos, essa própria interação está sendo treinada. Então, a gente também está retroalimentando, com a sofisticação do modelo de linguagem, essa resposta, tá? Mas é muito impressionante, assim, né?
eu fiz o primeiro teste com o CEO, eu perguntei, mas de onde veio isso, né? Ele falou assim, olha, vamos se preocupar um pouco com o output e ver se o output ele está próximo da realidade. E depois eu te falo como que funciona, né, os pormenores. Mas isso, te dizendo, existe então os modelos de linguagem, que são a principal informação, e também dados proprietários para ajustar esse output, né, para trazer algo mais próximo da realidade. Mais A alguma pergunta, Vitória, gente? a Vitória tinha mandado aqui Uhum. no chat que ela falou: minha grande questão é sobre qual é a base de onde a IA vai buscar os dados, né, para sintetização, e se um cliente precisa digitalizar os estudos para isso. Ah, legal. Aqui existe a possibilidade e tem alguns casos de uso que são bem interessantes de alguns clientes, tá? Um cliente nos perguntou se ele poderia utilizar a plataforma como hub de conhecimento do consumidor, ou seja, todas as informações, os dados anteriores, as pesquisas, ele conseguiria incluir aqui para que outras áreas pudessem interagir com consumidores enriquecidos com o conhecimento que eles já tinham. Então, isso sim, a gente consegue, com essa funcionalidade do RAG, trazer essas informações para sintetizar consumidores ainda mais próximos daquela realidade. Não que eu vou fazer o que a gente chama de gêmeos digitais, né? Então, se eu tenho uma transcrição, eu vou simplesmente copiar aquela transcrição. Não, mas ela vai nos dar parâmetros, vai nos dar contexto para que a cada geração, desenvolvimento e sintetização de usuários a gente possa utilizar isso. Tem outra possibilidade de uso que é eu integrar meus dados transacionais para enriquecer os usuários. Ou seja, se eu quero uma maior atualização, e a gente tem APIs para isso, para que eu consiga, de forma constante, estar atualizando KPIs que são essenciais para entendimento de comportamento do meu consumidor, eu consigo incluir aqui também. Tá? E a gente sempre sugere incluir, seja um movimento de coleta anterior, uma entrevista em profundidade, um grupo focal, né, ou uma pesquisa desk, que isso seja um ponto de partida para sintetizar esses usuários, mas não é um pré-requisito. Ele aproxima mais aquele nível de precisão que a gente estava trabalhando. Né? Ele ajuda a trazer mais realidade para os usuários sintéticos. Acho que a Fátima tem uma pergunta, né? Sim, Beatriz, é possível subir uma base com dados, tá? Ah, Oi, mas Fátima. Oi, Júlia, pode falar, daí a Fátima depois não, a pergunta. Fátima pode dizer, mas ela está sem áudio. Ou você não quer? Tá no mudo, Fátima. Ah, tá bom. Ela não tá conseguindo. Ah, ok. Escreve aqui tua pergunta e depois a gente responde para ti. Eu quis perguntar, por exemplo, se falarmos no meu caso sobre pesquisa qualitativa, porque é o meu foco, pesquisa qualitativa, por exemplo, para usar aqui esse serviço, para mim significa que eu não posso, que eu não posso subir o meu relatório, porque no relatório da pesquisa qualitativa normalmente não tem perfis de toda pessoa, tem, tem análise. Tipo, podem ter perfil das pessoas, mas normalmente não são pessoas diferentes, são segmentos diferentes, que tipo não é uma pessoa, é um tipo de pessoa. Significa que eu não posso subir relatório para gerar respondentes sintéticos, porque não tem dados de toda pessoa. Eu posso subir só transcrições para receber isso, mas nas transcrições, mas outra coisa, que nas transcrições não tem análise. Ou porque, tipo, ou porque AI pode interpretar este tipo de dados de maneira bem diferente, não como eu interpretei, por exemplo,
É, não sei, pode explicar, por favor, como isso funciona? Eu não sei Claro, claro, se foi claro ou não. claro, Desculpe. não, entendi. A gente tem algumas possibilidades aqui. A transcrição bruta, ela pode ser incluída, não tem problema. Ela tem é interessante a gente ter na transcrição bruta qual que é o perfil daquela pessoa para a gente direcionar, mas ela não é necessária. No momento que cria-se um estudo, eu já estou direcionando o perfil com quem eu quero conversar, né? E se a minha base de informação enriquecida, por exemplo, é com uma transcrição, eu posso selecionar utilizá-la ou não, aquela base. Então, não necessariamente eu preciso ter entrevistas dos perfis, de todos os perfis que eu quero entender, mas eu posso ter uma entrevista para mostrar, por exemplo, qual que é a realidade daquele perfil, ou como que eu abordo aquele perfil, qual que é as minhas perguntas. Eu posso incluir um roteiro naquele produto que se chama Custom Script, então é um roteiro personalizado, então eu posso incluir o meu próprio roteiro, né? E para cada um dos estudos, eu posso mudar a minha audiência com perfis que eu quero entender. Então, e usando aquela mesma informação. Então, por exemplo, eu quero entender, que nem a gente falou, né? A gente pode entender o nosso nicho aqui. Vocês têm a base de dados de vocês, com o perfil no LinkedIn das pessoas. A gente poderia fazer um focus group, que nem a gente está fazendo aqui, poderia continuar aqui mais 2 horas e continuar um focus group, transcrever isso e incluir. Olha, essa aqui é uma transcrição de pesquisadores brasileiros. No momento que eu vou fazer os estudos, eu posso, quero entender os pesquisadores qualitativos. É um estudo, mas aquela base ela vai estar funcionando. Eu posso utilizar ela ou não. Quero entender pesquisadores qualitativos ou quantitativos. Então, eu posso, a partir de cada estudo, eu determinar o meu perfil de amostra com quem eu quero entender. Não necessariamente eu preciso enriquecer todos esses perfis. Eu posso enriquecer a partir de uma informação mais genérica. Mas se eu quero enriquecer, é uma possibilidade também. Só ter o entendimento que cada estudo vai, de certa forma, ter um perfil, uma amostra específica. Uhum. E o mais E legal, para cada perfil que eu for sintetizar, no momento do screener, eu posso editá-los. Então, eu posso criar o que a gente chama de usuários extremos. Então, eu tenho uma pessoa que é super da IA e uma pessoa que não é, que é super do processo mais tradicional. Então, eu posso mesclar, em termos comportamentais, aquela minha amostra de entrevistas em profundidade. Bruno, eu tenho duas perguntas. Primeiro, Diga. se você vê esse movimento das pessoas utilizando os usuários sintéticos mais como forma híbrida mesmo, né, de complementar dados, ou seja, você faz um campo de forma tradicional, mas você usa ali os usuários sintéticos para complementar dado, né, ou ter ali é, mais provas, enfim. Uhum. Ah, ou se não, se já tem gente fazendo pesquisa 100% com usuário sintético. De- E daí já vai para minha segunda pergunta, se tem algum mercado, se você vê algum segmento utilizando mais os usuários sintéticos, né? Então, não sei se B2B, B2C ou varejo, enfim, se você vê algum segmento, né, utilizando mais. É isso. Boa, bom ponto. O que eu vejo, assim, de modelos de atuação e casos de uso? É, tem a possibilidade de, ao longo do processo tradicional, incluir etapas sintéticas. Então, por exemplo, a gente faz um grupo focal, eu quero extrapolar essa amostra, eu posso sintetizar usuários e com essa informação no grupo focal, de entrevistas em profundidade anteriores com uma amostra menor, eu extrapolar. Eu não vou ter os mesmos insights, eu vou ter mais insights. Então, acho que é bem interessante, porque eu consigo abrir um pouco mais meu entendimento. É, Posso ser completamente sintético na medida que eu vou testar alguma hipótese e depois eu tenho uma validação orgânica, né? Então eu posso entender o conceito, fazer um de conceito, e aí os conceitos eles são mais.
interessante para a gente utilizar, porque não é uma exploratória, mas é algo mais pontual, mais específico, é uma tarefa menor. Então, eu posso utilizar isso. Depois eu faço uma quantitativa e entendo, as premissas, as hipóteses que eu trouxe aqui realmente refletiram em o universo. É como se a gente tivesse feito uma quali para entender as nossas oportunidades, as nossas hipóteses, e depois a gente transportar isso para o universo. Então, funciona bem. Depende da maturidade da empresa utilizar só o sintético ou o híbrido, né? Empresas que têm bastante informação dos usuários, que fazem pesquisas constantes, ou seja, que têm mais budget, elas vão estar muito mais propícias a utilizar usuários sintéticos como acelerar processo, como fazer alguns checks, disaster check de alguma campanha, pré e pós-teste, de algum tipo de anúncio, né? Teste de conceito, cocriação ao longo do desenvolvimento de algum produto. Então, essas empresas vão estar muito mais propícias a isso. E o que a gente sabe que quem tem mais dinheiro para fazer pesquisa é o setor financeiro. E aqui a gente vê que tem mais aptidão, que está mais aberto a testar as ferramentas com a gente. A gente tem nos nossos clientes a maioria do setor financeiro, mas temos bens de consumo, temos varejo, temos alguns outros setores, e principalmente setores cuja a amostra ela é muito difícil de recrutar. Então, por exemplo, B2B, ou que são setores muito nichados e que tem alguns agentes ao longo da cadeia que eu não consigo entrevistar, essas pessoas, esses clientes, esses setores, eles vêm com bastante valor, porque na demonstração que a gente faz com eles, ou teste pilotos, eles conseguem ver muito espelhado as respostas, e isso eles demoraram um ano para chegar naquele resultado, e a gente faz em 2 semanas. Então, esses públicos aqui veem também a possibilidade dos usuários sintéticos, tá? A Sheila mandou uma pergunta aqui no chat, perguntando sobre redução de viés, né? Nas respostas, como é que é feito na prática, como é que é feito o prompt. É isso que a gente chama da sofisticação da plataforma, que é, que é como a primeira pergunta, né, que trouxe, né? O quanto isso é diferente de simplesmente eu ter uma base de dados e conectar uma IA conversacional? Essa redução de vieses, esse refinamento, essas regras, essa inclusão de, por exemplo, de personalidade, esse entendimento da forma como se expressar, do lexo, das expressões, isso tudo são funcionalidades que foram desenvolvidas para melhorar esse modelo, né? E isso é feito de acordo com o que a gente encontra e compara das falas reais das pessoas. Então, isso é o trabalho, né? O trabalho não é ter as informações, mas é condicioná-las, organizá-las e entender como elas vão ser expressas da maneira que a gente espera e maneira que a gente tem de output quando falar com uma pessoa real, né? Então, esse é o grande diferencial da plataforma perante os outros players do mercado, essa redução de vieses, porque senão a gente teria respostas super especialistas, né? Super agradáveis, a gente teria aquele viés confirmatório da IA que hoje a gente tem no ChatGPT falando com a gente, né? Aquele ponto mais bajulador, aquele ponto que a gente sabe que não é assim, né? Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Fátima, eu, Estão eu me te escrevi ouvindo aqui no. agora? Ah, agora sim, sim. Desculpa, gente. Bruno, você falou de escala. Na apresentação, você falou que é possível até ter um resultado quali e quanti, né? Com os dois, né? Onde que fica a representatividade? Porque o qualitativo, a amostra é diferente, né?
da quantitativa, pelo menos na pesquisa tradicional. Bom ponto. Como que faz a representatividade de um perfil Uhum, sintético? uhum. É, a gente ainda não tem a funcionalidade de quantitativa com questionários. Então, tem um questionário e aí eu quero 1.000 respostas para ter 95, 99% de confiança. Não temos isso. O que eu estou trazendo na medida que eu tenho maior amostra qualitativa, eu consigo também incluir algumas perguntas quantitativas e ter algum grau de relevância nelas. Então, por exemplo, naquele case, a gente tinha 180 entrevistas de profundidade. Obviamente, eu não vou ter um grau de confiança muito alto, mas o 90% eu já tenho algum grau de relevância, de estatisticamente relevante, né? Algum grau de confiança ali. E aí a gente incluiu algumas perguntas na escala Likert, a gente incluiu algumas perguntas é, de escala numérica, para que a gente tenha esse número, né? Mas eu não teria aquela possibilidade, até posso, mas eu não teria aquela confiança de dizer que 90% das pessoas se referiram a isso, e se a gente for fazer é, os recortes, né? Eu vou ter dentro dos 90% tantas pessoas assim, tanta classe assim, tanto gênero assim. Isso não é uma possibilidade. A possibilidade é eu conseguir ter uma amostra maior no meu campo qualitativo e com isso utilizar algumas perguntas quantitativas, tá? Beleza? Gente, ó, aproveitando, eu vou deixar aqui no chat o meu LinkedIn para a gente se conectar. Bom, estou no grupo, né, que a gente faz parte, mas se alguém quiser mandar uma outra pergunta, uma questão, enfim, estou super disponível. E queria agradecer aí de novo a Duda e a Júlia pelo espaço e agradecer vocês pela participação. Obrigada a você. Nós que agradecemos a oportunidade, de te ouvir, de aprender com você. Pessoal, obrigada também pela presença. Muito importante para a gente também vocês participarem da comunidade, a gente fica muito feliz. A gente vai disponibilizar essa gravação no nosso canal do YouTube. Então, ao longo dessa semana e na próxima, a gente já vai compartilhar o link com vocês, tá bom? E como a gente falou lá no começo, se vocês tiverem sugestões para próximos temas, algo que vocês queiram saber, ou se vocês quiserem aprofundar mais nesse tema com o Bruno, enfim, estamos à disposição aqui para próximos webinars, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Bruno, mais uma vez. E, bom, deixa aqui as suas redes, né? Mas depois a gente conversa com você, Bruno, porque a gente também vai divulgar, tá? A gente vai fazer um post divulgando o seu trabalho, enfim, e suas redes de contato, tá bom? Combinado. Obrigado, gente. Até Obrigada, mais. gente. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.